Meus amigos internautas, saudação de paz. Estamos aqui hoje no templo da Adverge, Assembleia de Deus, Verdade e Justiça, na presidência do pastor Fernando e também da pastora Karina. Hoje é um momento especial, celebração do 5º aniversário de fundação, de existência deste ministério. Nós estamos aqui para compartilhar com os nossos amigos este momento tão especial e também trazer para você informações, como começou esta obra, como foi o chamado de Deus para este casal abençoado, e você vai ficar por dentro agora através desta entrevista muito especial. Primeiro, eu quero agradecer ao pastor Fernando pelo convite de estarmos juntos aqui e podermos participar dessa festa. Perfeitamente, pastor Matusalém. Com toda certeza, Deus, o nosso Pai, Ele vai estar nos orientando, vamos estar contando um pouco da história da Adverge, como surgiu, como foi o chamado de Deus que chegou ao nosso coração, e graças a Deus que tudo vem acontecendo, e para a glória de Deus as coisas vão cada vez mais se adiantar e crescer para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Pastor, eu também agradeço pelo convite, tá? De estar participando com vocês dessa festa. Seja muito bem-vindo à nossa entrevista. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, meu irmão, porque Ele tem nos dado força e nos capacitado. E como eu falei, Deus nos ensina a curar, e a igreja está aberta para a cura. Jesus, Ele sempre parou para os necessitados, Jesus sempre parou para todos, né? Ele disse que aquele que vinha a Ele, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. E esse é o nosso desejo, das vidas vir conhecer esse Jesus tão lindo e tão maravilhoso. Perfeito. Pastor, eu queria começar essa pergunta. Como começou esse ministério? Como foi a criação da Adverge? Como começou? Eu imagino que com muita luta. Conta para nós aí. Então, pastor Matusa, o que acontece? Nós iniciamos o nosso ministério, eu e o pastor Fernando Silva, na Igreja Pentecostal Deus é Amor, desde jovem que nós iniciamos o ministério, a caminhada da juventude, e desde a juventude nós vimos como Deus foi com o missionário da Figueira da Ponte, Deus que chegou a ter mais de 20 mil igrejas espalhadas pelo Brasil e todo mundo. E quando eu vi o amor que ele tinha pela obra, a maneira como as coisas aconteciam, como um obreiro ali formado naquela igreja, eu louvo a Deus que aí eu aprendi a amar a obra de Deus. Eu aprendi a observar bem que amar as almas é amar de todo o coração, não apenas dizer eu te amo, tudo certo, mas de todo o coração. Então quando eu vi ali a grandeza do ministério, eu senti um chamado de Deus. Eu falei, Senhor, se algum dia o Senhor quiser fazer o mesmo na minha vida, eis-me aqui, Senhor, estarei ali com o coração aberto e voltado para isso acontecer. Passaram-se alguns anos, após me desligar do Ministério Pentecostal Deus é Amor, eu vim para a Assembleia de Deus. E quando cheguei na Assembleia de Deus, muito bem abraçado, muito bem acolhido, e dali estava fazendo faculdade de Engenharia Civil, e todo o meu coração dizia, logo após eu terminar essa faculdade, com certeza eu creio que Deus vai abranger essa mente para conseguir construir um trabalho do zero e trabalhar para a obra do Senhor. E você fala que a Igreja de Deus é a mãe de muitas igrejas, né? Exatamente. Pastor, o que acontece? Todo trabalho desse ano tem as dificuldades, né? Tem as lutas, né? As pessoas veem hoje grandes igrejas, mas não sabem a dificuldade que foi para ela ser formada. É muita oração, é muito jejum, é muito empenho. E aí, como que foi isso? Como que... Quem falou, pastor ou pastora? Então, vamos lá. O desejo estava no nosso coração. Eu conversava muito com a pastora Karina sobre essa questão do teu ministério, porque trabalhando muito para muitos pastores, glória a Deus, trabalhando muito, a ponto de muitas vezes a pastora falar, rapaz, você está magro, você está secando de tanto trabalhar, e muitas vezes não tínhamos o devido reconhecimento. E o meu coração sempre foi abrir o ministério depois que me formasse na faculdade de Engenharia Civil, então teríamos tempo.
Só que tudo aconteceu quando de repente um pastor conhecido, que eu achava que era muito meu amigo, era apenas conhecido, tá? E essa resposta que eu vou dar agora, eu vou preservar nomes, porque quando se trata de situações que a pessoa não tem palavra, você acaba para preservar até mesmo a pessoa, você prefere não comentar nomes. E eu louvo a Deus que um certo dia eu estava em casa com a minha esposa, quando o telefone tocou, e esse pastor conhecido meu, devido a um problema que ele teve lá na igreja dele, um escândalo que ele cometeu lá na igreja dele, uma igreja própria, bonita, e ele falou: pastor Fernando, me aconteceu isso, infelizmente a igreja não pode parar, a obra não pode fechar, eu te conheço, você não quer vir aqui inaugurar a sua igreja, eu sei que você tem um chamado de Deus, você não quer inaugurar essa igreja, pastor Fernando? E daí eu falei para ele: rapaz, meu projeto foi para depois que eu terminar a faculdade. Isso foi em 2020. 2020 estava em plena pandemia. Como você vai para uma igreja em plena pandemia? Difícil. Ainda estava aí para chegar a flexibilização. Ainda estava ainda tudo muito restrito. E eu falei para ele: rapaz, mas eu só estou pensando em abrir o ministério depois que eu terminar a faculdade, que a previsão de término da faculdade era 2022. Foi em 2022. E eu não estava com esse pensamento naquele momento. Foi quando levei a informação à minha esposa para pegar a opinião dela. Foi, doutor? Então, eu ainda falei para ele assim: vamos orar, né? Porque já está uma terra machucada, então tem que orar, né? Porque ela tinha acontecido um escândalo, né? Então vamos orar para ver se ali é a direção de Deus, se é caminho ou se é atalho, né? Porque a gente tem que ter essa preocupação. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Mas a gente sabe que a gente, quando está no caminho, tem que ter cuidado com os atalhos para não entrar e se arrebentar todo. E aí a gente orou e ele falou assim: vida, vamos tentar, porque é uma casa de Deus, é uma porta que vai se fechar, vamos para lá para não se fechar, tem membros, tem pessoas. E aí eu aceitei, né? E eu, conversando com a minha esposa, eu falei: e agora? O projeto é para 2022, quando terminar a faculdade. Vai antecipar esse projeto para 2020? Como é que vai ser? Vamos antecipar esse projeto para 2020? E a pastora ficou muito preocupada com essa situação. E graças a Deus, irmão, Deus ele tem me dado uma inocência de coração, e muitas vezes até demais. Algumas pessoas até tentam me alertar, pastor, quanto a isso. Mas eu louvo a Deus por isso, que isso me fez ser puro para a glória do nome do Senhor. E eu peguei essa pessoa, esse pastor, e como ele sabia que eu estava fazendo faculdade de engenharia civil, como ele sabia que eu queria ter igreja, tinha uma rádio também, ele achava que a minha realidade, na verdade, era outra. Ele falou assim: não, vou passar para o pastor Fernando, porque o pastor Fernando, na mente dele, era um engenheiro, o pastor Fernando, na mente desse rapaz, tinha condições, na verdade, não tinha. E eu levei esse rapaz dentro da minha casa. Quando esse pastor chegou dentro da minha casa, eu fui levar ele na minha casa para buscar uma cesta básica para ele. Nesse dia, a pastora Karine estava reunida com a esposa dele em Mangaratiba, né? Lá em Mangaratiba. E eu vim de Mangaratiba para cá para pegar uma cesta básica para levar para esse pastor, só que eu levei ele dentro da minha casa. Quando ele chega dentro da minha casa, ele de fato vê a minha realidade. De fato ele vê a minha realidade. Quando ele chega na minha casa, ele vê uma casa quebrada, uma casa com telhado que acabou de ser mudado de posição. Quando ele chega na minha casa, ele vê os móveis tudo empoeirado. Quando ele chega na minha casa, ele vê de fato a minha realidade. Conheceu a realidade da minha vida. E quando ele viu aquilo, eu não notei nele nada, porque eu estou naquela alegria de fazer a obra do Senhor. Na minha casa não tinha cozinha. Na minha casa, a minha cozinha era uma varanda onde ainda iria fazer uma cozinha ainda. Minha esposa lavava a louça cocorocada, rebaixada, né? Como antigamente se lavava roupa na bacia. Então, a minha esposa, ela ficava rebaixada, e eu via aquela cena me incomodar. Eu falei: Jesus, eu creio que é no seu tempo, preciso me formar para o Senhor mudar a minha realidade, para o Senhor mudar a minha história. E aquilo sempre ficou no meu coração. Só que no tempo de Deus. E quando isso aconteceu, que ele foi na minha casa, fomos pegar uma cesta básica, eu voltei para Itaguaí. A pastora é muito observadora. E quando eu cheguei em Itaguaí com ele todo bobo, falei: olha, então vamos orar para Deus dar o nome da igreja, para Deus nos mostrar como vai ser o ministério. Então tudo foi assim muito rápido, na verdade. E quando eu cheguei em Itaguaí, depois minha esposa ela me chamou para falar algo.
dele: pastor, notou a fisionomia deles mudou? Quando você chegou, eu notei algo diferente. Eles foram pro canto, conversaram. Aí eu olhei para ele e falei assim: você levou eles na nossa casa? Aí ele ficou assim: levei. Aí eu falei assim: ah, pastor, você levou eles na nossa casa, vamos ver se eles são verdadeiros adoradores. Porque o pastor estava fazendo as coisas na fé, né? Do eis-me aqui, Senhor. E muitas vezes a gente fala eis-me aqui todo arrebentado, né? Mas o Senhor chamou, Ele capacita. E eu falei assim: então vamos ver se Ele vai manter a palavra dele. Aonde o pastor, todo animado, já tinha ligado para pessoas fazer banner, a placa da igreja, né? Só estava para decidir o nome. Já tinha falado com amigos, cantores, pastores, para estar no dia. Então ele estava muito empolgado. Eu vi ele assim, fazendo as coisas muito rápido. E eu sou meio freio do pastor. Aí eu vou, calma. E aí ele estava fazendo assim tudo para aquela inauguração. Aonde ele continuou contando. E daí, ou seja, aí eu, naquele dia que eu trouxe de casa, voltando para Mangaratiba, foi para assinar o contrato, né, de arrendamento ali da igreja, para poder dar continuidade, a igreja não fechar. Tem todo obreiro que ama a obra do Senhor, ele pode às vezes estar entrando numa furada, irmão, mas ele vai porque ele ama a obra do Senhor. Ele quer simplesmente entrar para saber o seguinte: se não der certo, né, vamos entrar. Tem. Aí, não ficou, ele falou assim: não, tudo bem, então tá tudo certo, de boca, não assinamos papel nenhum. Aí quando chegamos em casa, passei para ele a data da inauguração, dia 22, 23 de junho de 2020, julho de 2020, passei a data de inauguração. Aí eu estou no trabalho, durante a madrugada, trabalhando, e de repente veio na minha cabeça, desde que eu conheci minha esposa, a pastora Karina, há quase 10 anos atrás, quando eu conheci ela, uma coisa eu aprendi com essa mulher: toda vez que ela olha para mim, isso até hoje, tá? Desde a primeira vez, ela sempre disse para mim assim: olha, Fernando, Deus é verdade e justiça. Então toda vez que nós conversamos, e até hoje ela faz isso, principalmente como mulher, quando ela me faz perguntas, ela fala assim: olha, Deus é verdade e justiça. E isso ficou na minha cabeça. E eu, numa certa madrugada, eu trabalhava de madrugada na época, eu falei: Senhor. Aí Deus falou assim: ó, igreja, verdade e justiça. Verdade e justiça. Verdade e justiça. Então nós colocamos o nome da igreja, inicialmente, lá no início, quando inaugurou, Igreja Evangélica, Verdade e Justiça. E então, nós já estava tudo certo. Dia 23 vai ser a inauguração, tudo combinado. E assim foi o pontapé inicial. E assim, quando você, pastor, decidiu, como foi aqui a inauguração, quando já tudo pronto, como que foi a inauguração, como que sentiu esse projeto saindo do papel e vindo para a realidade, né? Então, o senhor sabe muito bem que muitas das vezes o inimigo tenta para nos decepcionar. E estava tudo marcado. Só que, de repente, quando eu estava trabalhando, faltando 20 dias para inaugurar a igreja, a nova placa da igreja no local, faltando 20 dias, eu estou no trabalho, tudo animado. De repente eu recebo uma ligação. Quem me deu? O pastor. O pastor me liga e eu recebo uma notícia, mas quem recebeu a primeira notícia foi minha esposa, que é a esposa dele, né? A esposa dele fez contato com a minha esposa. Mas a notícia que eu recebi naquele dia foi: rapaz, o meu cunhado, que é pastor, vai assumir a igreja e não vai ter condições de você montar um ministério agora, onde é a igreja. Fala, pastor. Aí estava já tudo já combinado, pastores que ia, cantores, né? E a gente não se preocupou com o som, com nada, porque a igreja era montada, tinha tudo. Era só chegar e realizar o trabalho. Então ela me liga e foi áspera. E eu falei para ela: olha, palavra de crente é sim, sim, não, não. Passando disso é procedência maligna. Mas Deus proverá.
e ela desligou o telefone e eu fui ligar para ele. Quando eu liguei para ele estava chorando. E aquele dia eu sempre encontro ele na porta, eu sempre vou até a porta receber o meu marido. Desde que eu conheci, que nós casamos, eu vou até a porta receber ele. Mas aquele dia, eu sabendo do amor que ele estava pela obra, pelo empolgamento e pelo gasto, e por tudo que ele já estava animado para fazer, eu não consegui ir até a porta. Eu fiquei no quarto, em oração, chorando, e ele chega. E agora... Aí, no restante daquele dia, eu estou vindo embora de trem para casa. Eu estava trabalhando, aí de repente eu peguei, indo para casa de trem, coração amargurado, triste. Falei, Jesus, o que eu vou fazer? Como que eu vou chegar para as pessoas à minha volta e vou falar que não vai ter mais inauguração, que não vai ter mais tudo, vou cancelar com os cantores, os amigos. Gente, estava tudo formado, endereçado para o bairro de Santa Cruz, tudo pronto. E me veio essa notícia. Como e agora? Como agir nessa situação? Eu cheguei dentro do trem e eu fiquei pensando, o que eu nunca fiz até hoje pela minha esposa? Eu fiquei pensando só nisso. Falei, Senhor, como que eu posso fazer para esse dia não terminar ruim? Porque está muito ruim. Então como que eu posso fazer para esse dia terminar diferente? E o que eu nunca fiz pela minha esposa? Foi uma pergunta que veio no meu coração. O que eu nunca fiz por ela? Quando eu me faço essa pergunta, me passa um homem no trem vendendo rosa. E quando eu vejo aquele homem no trem vendendo rosa, eu falo, Jesus, eu nunca dei uma rosa para minha esposa. Então tem que fazer alguma coisa para poder esse dia não terminar ruim. Vai ser hoje. Vai ser hoje. Peguei a rosa, comprei a rosa com aquele cabelô. Comprei a rosa. Falei, eu vou fazer que nem um homem romântico. Minha esposa sempre me recebe na porta de casa. Vou colocar a rosa para trás e vou fazer uma surpresa para ela. Foi exatamente isso que eu fiz. Peguei aquela rosa, cheguei em casa, só que a minha esposa não me recebeu na porta. Da maneira como ela sempre acostumava a me receber. Já sabia que o coração dela estava triste, já sabia que o cenário em casa estava arrasado. Eu abro a porta, entro pela porta. E quando eu chego, eu chamo ela vem, me dá um abraço, chorando, eu estou com a mão para trás. Eu virei para ela e falei assim, vida, me diz uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta e você me responde. Ela fala, o que eu nunca fiz, nunca te dei de presente? O que eu nunca te dei de presente? E disfarçado meio com a mão para trás. O que eu nunca te dei de presente? Pastor Matusalém, o que o senhor acha que ela me respondeu? O que você imagina assim que ela respondeu? Nunca me deu uma flor, nunca me deu uma rosa. É simples de entender, né? Quando eu perguntei para ela o que eu nunca te dei de presente, ela falou, você nunca me deu uma rosa. E mamãe me deu uma alegria no coração tão grande quando ela falou, você nunca me deu uma rosa? Porque eu botei a rosa para frente e falei, é exatamente isso que está aqui para você hoje. E nós rimos e choramos. Nós rimos e choramos juntinho. Foi bacana. Então o dia não terminou da maneira que Satanás queria que terminasse. E fica aqui só uma colocação, porque as pessoas pensam que ministério é mariposa, né? As pessoas pensam que é fácil, que é... Na verdade, as pessoas não sabem o peso que está sobre os ombros de pastor. Eu vejo as pessoas criticarem o pastor, é muito fácil. A maioria das pessoas vão na internet criticar o pastor. O que mais tem hoje, quer ver a pessoa ganhar like hoje e criticar o pastor. Mas não sabe, o pastor às vezes está sangrando, mas está curando os outros. Está chorando, mas está fazendo os outros rirem. Essa é a grande verdade. Pastor Fernando, quando eu vou para as pessoas aqui, nós estamos aqui com as pessoas da igreja também acompanhando aqui a nossa entrevista. Eu vou fazer uma pergunta, mas com certeza o senhor já passou decepção do ministério com pessoas? Então, essa foi uma grande decepção. A maior delas? A maior delas, porque a pessoa te dá a palavra, você tem uma igreja montada, teu coração está alegre, você já se imagina, só era entrar para cultuar. A igreja era pronta, como está aqui, é como se eu saísse e viesse outro pastor e assumisse o trabalho, exatamente isso. E aí eu ia, quando estava arrendando, então eu pagaria um aluguel simbólico apenas, para ajudar, porque era a igreja própria, para ajudar a situação do pastor.
E essa foi uma grande decepção. O senhor não começou a obra aqui nesse bairro, né? Não, começou. A obra se iniciou no bairro do Agulhas Negras. Campo Grande. E após quanto tempo lá? Lá nós ficamos 2 anos. 2 anos lá, por exemplo. E aí depois o senhor, com a orientação de Deus, trouxe aqui para o Pará do Moinho. Exatamente. Ficamos 2 anos no Guilherme. Mas olha como é que aconteceu nesse dia. Como é que aconteceu? Nós tínhamos 20 dias para inaugurar a igreja. 20 dias. Como se inaugura uma igreja com 20 dias? Assim, no olhar do ser humano é impossível. O que aconteceu? No dia seguinte, eu falei, pastor, não vai terminar assim. Você tem fé de nós entrarmos num lugar e inaugurar essa igreja em outro lugar? A pastora me via como louco por Jesus e falou, vamos. Irmãos, fomos no bairro do Agulhas Negras. Chegamos lá, vimos uma lojinha pequena. Chegamos nesse lugar, contei toda a história para o proprietário. Falei para o proprietário assim, expliquei a situação todinha que aconteceu. O proprietário ficou me olhando, os olhos dele lacrimejou. Falei, eu não, sinceramente, eu não tenho condições de nem entrar, não tenho nem dinheiro para te dar agora. Mas te comprometo contigo que até o final do mês eu te pago esse aluguel. Aí ele falou assim, olha pastor, vou dizer uma coisa para você, eu vou aceitar o que você está falando. Eu falei, só preciso de um lugar para inaugurar. Se vai dar sequência, eu não sei. Mas eu preciso de um lugar para fazer o culto, porque esse culto tem que acontecer. Aí ele falou assim, não, pode ser, pode alugar. Aí ele falou para mim assim, pastor, eu também tenho um apartamento que é aqui pertinho da igreja, eu não quero alugar também não. Eu falei, meu Deus, mas como que eu vou alugar apartamento perto da igreja e alugar a igreja, eu não tenho condições de pagar a igreja? Eu faço por você por X valor. E minha esposa querendo mudar da casa toda quebrada, que nós morávamos. Aí eu falei para ele assim, eu ganho esse salário, então. Aí eu peguei e falei, vamos fechar então. Quando eu acabei de fechar de boca com ele, com o proprietário, o aluguel do apartamento e mais da igreja, passou um carro bonito, Honda Civic do ano bonito, parou perto dele, desceu os vidros e falou assim, vamos fechar? Vamos fechar, César? Aí o aluguel do espaço. Aí olhou pra gente, olhou para o César falou assim, olhou para mim que assim, olhou para ele e falou assim, não, já está alugado para ele já. Vai ser o quê? Vai ser uma igreja. Aí o casal entrando no carro, que Deus abençoe vocês, porque também seria uma igreja também. Deus abençoe o povo da fé, amém? Você pode aplaudir a Jesus? Sem nada para pagar, entramos no local e Deus fez esse milagre. Isso mostra que quando as coisas estão na direção de Deus, as coisas funcionam. Eu vou fazer até um adendo aqui. É muito perigoso hoje, eu vejo muitas pessoas, eles abrem igrejas na empolgação. Aí a gente tem que falar de ser real. E aí eles ficam 1 mês, 2, 3, você passa, depois acabou. Porque não tiveram raiz, né? Não prossegue. E assim, foi tão de Deus que o lugar estava marcado para ser uma igreja, né? O outro casal ia passar lá e ia fazer para a igreja também. Como foi a recepção aqui no bairro, aqui, das pessoas com o ministério? Então, nós iniciamos lá a igreja, ficamos lá durante 2 anos fechado, e depois de 2 anos, depois de 2 anos lá, eu estava para me formar já na faculdade. E não estava conseguindo recurso financeiro para manter a igreja aberta, porque parte era do que entrava na igreja, mas a maior parte era do meu salário para pagar o aluguel da igreja, tinha casa. E quando nós chegamos lá, nós estávamos numa dificuldade muito grande. E eu falei, Senhor, não pode fechar a igreja, não pode fechar. Mas eu peguei no último semestre da faculdade, eu falei, Senhor, eu não vou pagar mais a minha faculdade, eu vou terminar os meus estudos para continuar com a igreja aberta, porque o dinheiro que eu pagava de mensalidade era justamente o valor do aluguel, batia um com o outro. E daí eu falei, Senhor, eu não vou pagar minha faculdade mais não, porque eu vou me formar e depois eu pago a dívida com a faculdade. Ficamos mais 6 meses, e depois de 6 meses nós tivemos que fechar, não porque nós queríamos, mas é porque não tínhamos condições financeiras, porque o pessoal lá não tinha condições financeiras, né, para poder continuar mantendo. A igreja ficou de forma virtual durante 1 ano. Depois de 1 ano que a igreja ficou de forma virtual, nós fomos ver um terreno para comprar no bairro do Monteiro. E aí a pessoa que nos vendeu falou, iria nos vender lá o terreno, falou assim, olha, tem um terreno que é a cara de vocês. E nos trouxe aqui no bairro do Moinho,
E quando nós chegamos aqui, a pessoa nos apresentou aqui esse terreno e nós conseguimos adquirir esse terreno depois de um ano para começar, cheio de matagal em volta, a fazer novamente as primeiras orações depois de um ano sem cultuar presencial. Meus irmãos, a Cida que está lá atrás, fala assim, Cida, ela foi, a Mancida lá atrás, ó, ela foi no dia da inauguração e nunca mais saiu da Adverte. Então, lá no bairro dos Habilitados Negras, a igreja se chamava Igreja Evangélica Verdade e Justiça. E muitas pessoas, quando nos perguntavam, você é de igreja? Não, sou da Igreja Evangélica Verdade e Justiça. Então, como surgiu a Assembleia de Deus? Porque lá, nós não tínhamos ainda lá o CNPJ registrado, era pela convenção que nós tínhamos. Mas quando nós compramos o terreno aqui, nós buscamos o nome como referencial, porque a Assembleia de Deus é uma igreja evangélica. Ou seja, então, para buscar, como nosso ritmo é a Assembleia de Deus, né, pentecostal, eu falei, qual igreja é? Assembleia? Igreja evangélica. Mas qual é a igreja evangélica? A Verdade e Justiça. Aí eu falei, bom, pastora, vamos então buscar como referência a Assembleia de Deus. Nós oramos, aí passou a ser Everde, passou a ser Adverte, Assembleia de Deus, Verdade e Justiça. E hoje, pastor, nesses 5 anos, hoje nós estamos aqui celebrando 5 anos do ministério. O senhor tem a dizer 5 anos? Falei tudo de novo. Então, para nós estarmos aqui fechando com chave de ouro sobre a história da igreja, como surgiu, falei tudo de novo. E, ou melhor, as coisas continuarão sendo feitas, porque no meu coração vive o Senhor diante daquilo que eu vou dizer para os irmãos aqui, tá? Vou dizer para os irmãos, quando Deus colocou no meu coração, sou um pastor de igreja, tenho um ministério, eu tenho o mesmo sonho da Davi Miranda, que é abrir diversas igrejas, assim como grandes homens de Deus como R.R. Soares, como os homens que vocês conhecem, de abrir várias igrejas no Brasil e no mundo. Esse é o meu sonho. Eu creio que ainda estou novo ainda, com 43 anos de idade, minha esposa também é nova, 44 anos de idade. Eu acredito que, se Deus me der a honra de chegar aos 70 anos, eu acredito que esses anos que tem para frente ainda, 27 anos, Deus me der essa honra, eu creio que quando eu partir para a glória, eu vou partir trabalhando para o Senhor, porque esse é o sonho, o maior desejo do meu coração, e Deus irá concretizar, porque eu creio nesse Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Voltando um pouquinho na história, quando a gente foi lá abrir em Agulhas Negras, né, eu contei aqui que assim que fechou, eu senti um cheiro de éter muito grande dentro da igreja, de hospital mesmo. Foi onde Deus falou que ia mandar as ovelhas feridas. Mas quando a gente olhou o espaço, eu falei, pastor, o espaço a gente tem, mas é agora. E as cadeiras, e o som, e o instrumento, e o local, e as cadeiras do altar, e as coisas, pastor. Nós vamos fazer o culto como? Nós vamos a gente entrar e todo mundo cantar. E aí o pastor, né, chega para mim e fala assim, Deus proverá. E a gente pega tudo que a gente tinha dentro da nossa casa, que era a geladeira, algumas cadeiras, tudo que a gente tinha, sofá, tudo, e leva aonde seria o culto, né? Tentando colocar algo dentro da igreja. E um amigo dele, que pouco tempo era amigo, acho que só 6 meses, né, pastor? Vive e fala assim, quando ele conta a história, ele contou nossa história no Facebook, no WhatsApp, fala assim, pastor, vem até a minha casa, porque eu quero dar uma oferta para o ministério. E a gente fomos até a casa dele. Chegando lá, a gente conta que tudo que a gente tinha nós levamos para a igreja. A gente até ia para a igreja para preparar nosso alimento, porque o fogão estava na igreja, a geladeira estava na igreja. E aí ele conta tudo que a gente estava passando para esse amigo, e esse amigo dá um envelope. E naquele envelope Deus confirmava mais uma vez o ministério. E ele falou, não abre não, abre em casa. E aí ele ainda pega o cartão e fala, pastor, este cartão é para tudo que você tirou da sua casa e deu para o Senhor, você comprar novamente para você. Vai lá, pastor, compra tudo, compra a geladeira de volta para a tua varoa, para o apartamento novo, compra o fogão, compra o armário, compra a cama, compra tudo que você tirou. E aí a gente fomos até a loja e compramos as coisas de volta. Mas quando a gente foi abrir o envelope, irmão, estava ali a continha
para as aparelhagens da igreja, para o som da igreja, para o microfone sem fio, para o púlpito. E ali Deus foi providenciando tudo. E aí quando já estava tudo, crente é bicho pirão, pastor, a gente vira e fala para Deus assim: mas Senhor, é onde as pessoas vão sentar. Agora tem microfone para voz e bem longe, agora tem aparelho de som, tem tudo. E agora, Senhor, aonde as pessoas vão sentar? Ele liga para um amigo e fazia aluguel de cadeiras e falou: meu amigo, você não tem como me alugar para me pagar depois umas cadeiras lá para a igreja? E esse amigo vira e fala assim: não, pode pegar de 30, 40 cadeiras e não precisa pagar o aluguel. Enquanto você não tiver dinheiro para repor as cadeiras, elas vão ficando lá na igreja. E Deus providencia a cadeira. Mas volto a falar que crente é bicho pirão, pastor. Eu viro e falo: Senhor, agora tem cadeira, tem som, tá tudo bonito, mas eu quero fazer uma ornamentação, eu quero arrumar a igreja, eu quero servir uma mesa, porque a palavra de Deus prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça e o cálice transborda. Cristão tem que pedir cálice transbordando, porque quando o teu cálice transborda, você contagia outras pessoas. E aí eu falei: Senhor, eu quero os 3 dias na inauguração, mesa para servir ao teu povo. Não quero vender, Senhor, eu quero que as pessoas no final do culto tenham uma mesa para se alimentar. Liga uma prima minha e eu conto a história para ela. Ela diz: prima, me dá o teu Pix, porque eu vou mandar o dinheiro para você fazer os 3 dias de mesa. E assim, irmão, eu estou contando isso porque nós temos que ressaltar que Deus enviou tudo o que a gente precisava. Deus enviou as pessoas boas, Deus enviou as pessoas necessárias para nos ajudar. Às vezes a gente fala assim: mas podia estar fulano aqui, podia estar Betrão, fulano, eles têm condição, podia estar ajudando. Deus só vai deixar na tua festa quem Ele botou na lista de convidados. Deus só vai permitir na tua história quem Ele escolheu para andar ao seu lado. E assim, a gente observando essa trajetória, a gente vê o seguinte: é viver pela fé. A obra de Deus é feita pela fé. Eu sempre falo que ninguém precisa esperar. Às vezes, como a pastora falou aqui, as pessoas próximas, Deus envia pessoas que a gente nem esperava que iria ajudar, que iria socorrer. Como nós cremos, né? Jeová Jireh é o Deus da providência mesmo, né? Pastor, nós vamos encerrando por aqui. Nós vamos agora aos agradecimentos. Alguém aqui dos irmãos quer fazer uma pergunta? Quero. Pastor, durante o período que o senhor estava congregando aqui, quais foram os primeiros ajudantes que vieram em seu auxílio? Logo após o senhor ter comprado aqui, quais foram os primeiros ajudantes que vieram em seu auxílio? Glória a Deus. Boa pergunta, tá? Eu até peço perdão para os irmãos que nem perguntamos se vocês queriam perguntar, mas tudo bem, verdade. Interessante, quando eu cheguei aqui no bairro, naquela semana tinham assassinado uma pessoa aqui em frente ao terreno da igreja que nós compramos. Metralharam um homem aqui em frente, nós nem sabíamos disso. E tínhamos como conhecido como um lugar muito perigoso, essa redondeza. Mas quando eu cheguei aqui, eu olhei para o local, foi como falou na pregação. Quando eu cheguei aqui, eu olhei para o local deserto, um local onde as pessoas tinham medo de passar, porque aqui não é uma rua, aqui é um caminho, na verdade. O projeto aqui é um caminho, não é uma rua, é um caminho. E tudo muito escuro. Irmão, você olhava já para cá, aquele breu. Aí começava a luz depois da próxima esquina. Então, quando eu cheguei aqui, eu mesmo vendo um local que, sem expectativa, falei: Senhor, vai ser aqui que o Senhor vai me estabelecer o teu ministério através da minha vida. Então foi tudo muito assim. E eu andei ali até a padaria, e a primeira pessoa que eu encontro tem um nome. O nome dele é Seu Claudecir. Ele é muito conhecido aqui no bairro, Seu Claudecir. Quem conhece Seu Claudecir? Vocês conhecem, né? Quando eu cheguei ali, eu cheguei como quem não queria nada, na mão no bolso, falei: Seu Claudecir, eu falei: eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Ele falou assim: pois não, pode falar. O bairro aqui é tranquilo e tal. Aí ele falou assim: não, o bairro aqui é muito bom. Eu falei: por quê? Eu estou querendo comprar um terreno ali. Ele é onde? Tá o terreno, apontei para ele de lá para cá.
Aí ele olhou para mim, vai ser o que lá? Eu falei, vai construir uma casa? Eu falei, não, quero construir uma igreja. Quando eu falei assim, ele, ô glória, estávamos precisando. Ele falou assim, estávamos pedindo tanto a Deus que ali fosse uma igreja, né? Daqui a longa entrada da rua, pedimos tanto a Deus que ali fosse uma igreja. E ele, fazendo esse pedido, então o seu Claudeci foi a primeira pessoa que Deus colocou no nosso caminho, e nós não tínhamos como guardar material, porque tudo aqui muito deserto, né? Não tinha as casas em volta, como vocês estão vendo agora. E daí havia uma preocupação, como que eu vou colocar material lá? As pessoas podem chegar de carrinho e levar. O seu Claudeci falou, põe tudo na minha casa. Ferragem, tudo aqui, saco de cimento, só os caminhões de areia e de pedra que nós colocávamos aqui e ficávamos na oração para nada acontecer. Amém? Mais uma pergunta só, tem mais alguém que quer fazer uma pergunta? Tem mais alguém? Não? Pastor, quando o senhor mencionou que aquela pessoa do primeiro salão que fez ofertou, né, o espaço, a igreja, o apartamento, essa pessoa era cristã? Então, você viu como Deus ele é tremendo? Que a pessoa que nos abriu as portas, que nos cedeu o salão e que nos cedeu o apartamento através de um aluguel, num preço bom, né, não era cristão. Era uma pessoa até muito boa de coração e bacana, mas que, porém, é uma pessoa que viveu a vida no mundo, nos bares e tudo mais, mas não era cristão. Deus enviou uma pessoa que não era cristão para abençoar aquilo que é de Deus. Amém. Legal, maravilha. Nós vamos às nossas considerações finais. Pastora. Eu quero agradecer primeiramente a Deus que colocou esse projeto, né, no nosso coração. Quero agradecer ao Senhor que colocou esse projeto no nosso coração. E eu quero fazer só alguns agradecimentos. A pastora creio que ela também tem alguns também. Eu quero primeiro agradecer também ao meu amigo Vitor. O Vitor foi uma pessoa que Deus usou ele para me terminar a minha faculdade. Quando eu cheguei um momento que eu falei assim, eu não tenho mais condições de continuar. Até hoje eu lembro, o Vitor me mandou uma mensagem, só conheci o Vitor há 6 meses. E ele me mandou uma mensagem, desiludido, desempregado, não tinha como continuar a faculdade de engenharia civil. Aí o Vitor me mandou uma mensagem todo bobeiro, quais matéria você escolheu para o próximo semestre? Então eu falei para ele assim, meu amigo, não vai ter o próximo semestre. Ele, por quê? Ele falou para ele, porque eu estou desempregado, eu não consigo pagar a faculdade, eu já me enrolando com 2 mensalidades, estou devendo a faculdade, não tem como seguir. O Vitor foi a pessoa que chegou para mim e me deu o cartão dele para poder pagar a faculdade, continuar. O Vitor só conhecia há 6 meses. O Vitor foi a pessoa que me deu o cartão dele e deu a oferta, que comprou a mesa da igreja, que ajudou o som da igreja, né? Eu dizendo o som da igreja. O Vitor ele me deu o cartão dele e falou assim: compra tudo novo para sua casa. Tem 5 anos, mas se você for lá em casa, tudo que nós compramos há 5 anos atrás, parece que saiu hoje da loja. Parece que saiu hoje. Você chega na minha casa, parece que saiu hoje. Os mesmos móveis, o mesmo fogão, o mesmo armário que eu peguei já montado na Casa de Bahia. O mesmo armário que eu comprei montado, tá? Não comprei para montar em casa não. Eu olhei o armário e falei, vou levar em cima do meu carro. E levamos em cima do carro para o apartamento. O mesmo armário, o mesmo fogão, a mesma geladeira está lá nova, para a glória de Deus. E eu agradeço ao Vitor, ao Afonso, que se formou comigo também, que também sempre nos ajudou aqui também, de qualquer forma, ao seu Claudeci, que nos ajudou. Esses somos aqui. Também teve aqui uma senhora que passar aqui em frente, ela nunca veio no culto aqui com a família dela, não vieram aqui, mas por algumas vezes mandou ajuda que deu para pagar o terreno, que não é aluguel, é o terreno da igreja, também enviou ajuda. Então eu agradeço também a essa moça, também, que é a esposa do Paulo, amém, que são donos de uma escola que tem aqui na principal. Eu louvo a Deus por essas pessoas que olhou para nós e nos ajudou. Então, irmão, e quando a gente começou aqui, o pastor era o pedreiro e eu era ajudante. Eu falo que minha neta era atrapalhante. E a gente ficava aqui trabalhando, né?
e a gente botar o chão reto. O pastor falou assim, vamos fazer um altar. Isso já quase meia-noite, a gente aqui o dia inteiro trabalhando, eu falei, vamos fazer um altar. E aí a gente começamos a carregar pedra, botava lá dentro do carrinho, trazia as pedras, ela ria pra caramba. E a gente estava indo para meia-noite, a gente fazendo, enchendo. E o pastor falou, agora eu vou botar o cimento. O pastor, 1h, a bichinha até dormiu no tapete ali. E a gente começou terminamos, né, o embolsozinho do altar. E as paredes não eram embolsadas, irmão. A gente conseguiu só chapiscar. E aí eu falei assim, pastor, vamos chamar os amigos para que a gente consiga inaugurar, pelo menos com as paredes embolsadas e com um piso no chão, o contrapiso, né? E aí o pastor falou assim, vamos. E aí ele fez uma chamada, né, e botou no WhatsApp, falou aí com os amigos, mas o mais lindo, irmão, os amigos responderam o nosso pedido de ajuda. Começou um nascimento, eu falo que eu tive uma oferta aqui da viúva, né? Eu tinha uma amiga que quando eu contei a história para ela, ela falou assim, amiga, eu quero mandar uma oferta. Então ela me pediu o Pix, eu enviei. Quando eu enviei, ela me enviou um valor. Posso falar o valor, pastor? De R$5. E ela falou, amiga, é tudo que eu tenho, mas tudo que vocês precisar, Deus proverá. E essa foi uma frase que sempre as pessoas falavam pra gente, Deus proverá. E passava vizinhos aqui, parava a carro e falava, pastor, me dá um Pix, que eu quero mandar uma oferta para essa obra. Aí era mais um saco de cimento, era mais um pedaço da parede embolsada. E aí passava outra pessoa, era mais um saco de cimento. Ó, um amigo falava, vou te enviar aí para te comprar areia, para te comprar pedra. E aí teve um apartamento aqui que mandou buscar umas pedras. Foi o pastor com um carrinho lá buscar. E aí quando a gente olhou, irmão, no dia, todas as paredes estavam embolsadas. Ele ficava aqui às vezes até 1h embolsando as paredes. Às vezes outro brincava, vamos botar prumo para sair certo. E Deus no finalzinho, ele já muito cansado, enviou o Jorge, né? O Jorge, ele chegou aqui, pastor, deixa que eu boto esse piso para você no altar. O altar do Senhor tinha piso, o resto da igreja não, mas o altar do Senhor tinha. E aí nós inauguramos aqui, com muita ajuda dos moradores, que até hoje passa e oferece ajuda. E quem não podia ajudar financeiramente, estendia a mão, falava, Deus é com vocês, abençoava. E hoje estamos aqui para a honra e para a glória do nome de Jesus. Para finalizar, né, pastor Matuza fazer os agradecimentos assim, encerramento, eu quero também, mais do que nunca, agradecer a Deus pela minha esposa, pastora Karina, que mesmo com toda dificuldade que ela enfrenta, que vocês vão saber mais para frente, ela sempre esteve do meu lado. Toda dificuldade ela sempre esteve do meu lado. Uma pessoa também precisa de um milagre muito grande de Deus, o que Deus vai fazer. E não podia deixar de agradecer a Deus pela vida dela, que esteve do meu lado, pastor Matuza, esse tempo todo, até nós conseguimos chegar aqui e chegaremos mais longe ainda para a glória desse Deus. Amém? Outro agradecimento, irmão, que eu quero fazer por vocês, né? Por nos permitir pastorear vocês, por estar conosco, né? Porque até aqui tem estado conosco. Eu quero agradecer pela vida de vocês. Que Deus abençoe muito vocês em nome de Jesus. Amém. Então você ficou aí por dentro dos acontecimentos, da trajetória, um pequeno aqui resumo, mas que você já sabe que não foi fácil. Para você estar aqui, para você estar cultuando, para Deus estar te abençoando aqui, custou choro, custou lágrimas, decepções, mas o nome do Senhor sempre glorificado. Nós vamos chegando por aqui. Essa entrevista vai ficar nas nossas redes sociais, no YouTube da igreja, na rede social da igreja. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Olha para Jesus, família.